a aula de planejamento de texto, né? Para a baiana, então, gente, é crucial. Pronto, já coloquei a gravação, vocês já sabem, vão lá no chat, escreva presente. Para os novos, a gente escreve presente no início, escreve presente no final, no chat. Beleza? Vamos lá. Valeu, Gil. Boa noite, Val. Quem é que está aqui? Boa noite, Ana Lu. Vou ficar chamando de Ana Lu mesmo, que é mais prático. Valeu, Marquinho. Vamos lá. Tem algumas pessoas chegando também. Então, assim, o que acontece? Qual é o grande problema dos temas da baiana, né? Primeiro, foi o que eu falei na aula passada, nós temos 3 frentes para estudar. Por isso que eu mandei para vocês 2 temas hoje. Tem lá no nosso Classroom 2 temas, viu? 2 teminhas. Nós temos lá. E, obviamente, vou mandar para vocês com a frequência 1 ou 2, quase toda semana. Tem um tema mais filosófico e tem um tema médico, né? E nós temos que estar preparados para escrever sobre os 2. Precisamos nos realmente debruçar sobre leituras ligadas à área da medicina para que a gente tenha uma facilidade para poder desenvolver as discussões que são importantes, né? Vamos ter uma aula grande sobre ética médica, para que a gente possa desenvolver uma abordagem de uma forma muito mais relevante, muito mais importante, viu? E eu gostaria muito que a gente desse uma atenção bastante significativa à aula de hoje. A aula de hoje é a aula sobre plano de texto para a baiana de medicina. A gente precisa aprender a esquematizar aquele texto que vem como proposta, com 4, 5, 6 linhas. Especificamente, hoje a gente vai planejar um tema filosófico na nossa aula, pegar toda a teoria, né, do filosófico da nossa aula, tem esse filosófico para a gente levar para casa para fazer, e tem um outro tema, do tema médico também, que você vai parar em casa como exercício e vai tentar aplicar um planejamento nosso. A grande questão é que os temas filosóficos, eles têm um caráter mais amplo de discussão, e os temas da baiana são muito grandes, porque eles são, e os temas médicos, perdão, são muito grandes, porque eles são inflados propositadamente. Eles são escritos de uma forma a realmente gerar uma complicação. Então, quando tem lá na proposta dizendo reflita sobre os elementos demarcadores de atitudes e de posturas médicas enquanto está no momento de trabalho, toda essa frase, ele está pedindo que você fale de ética, né? Reflita sobre o comportamento mais próximo do paciente e aquele que apresente dignidade, aquele que apresente respeito à condição que ele desempenha, e etc. Isso aí é humanização. Então, se a gente conseguir se adaptar sempre a fazer essa diminuição da proposta, a gente vai entender com muito mais facilidade e simplicidade o que de fato a proposta está pedindo, né? E o que de fato a proposta está pedindo e como a gente pode desenvolver bem nesse aspecto, né? Como é que a gente pode desenvolver bem? Então, o que a gente vai ganhar muito nesse aspecto é que é um elemento que muitos estudantes me falam quando eles chegam aqui, né? Quando eles chegam aqui para as aulas, é o seguinte: pô, Luquinhas, eu não sei para onde ir. Eu tenho a sensação de que eu não sei nada de escrita, né? E isso é muito ruim, porque isso dá aquela sensação mesmo de que o estudante não consegue desenvolver bem a abordagem. Então, a gente vai ganhar estratégias, a gente vai ganhar método. E aí, tendo método, nós vamos sempre usar esse método para que a gente possa escrever de forma mais segura para a baiana de medicina. Seja um tema médico, seja um tema social, seja um tema filosófico. Tudo bem? Porque nós temos essas 3 abordagens. Tudo direitinho? Belezinha? Podemos começar, belezinha? Vamos lá. Introdução ao estudo do texto dissertativo, argumentativo e planejamento textual. Eu falo de algumas coisinhas aqui, né? Vou chover um pouquinho numa olhada de algumas coisas que vocês já ouviram, para poder adaptar ao que eu preciso que vocês entendam no planejamento. Correto? Então, vamos lá. 9 em cada 10 manuais de redação tem esse conceito sobre dissertação. E a gente precisa pensar em um aspecto, né?
A baiana está corrigindo como o Enem já há 6 semestres. Esse é o 6º semestre que corrige como o Enem. Por que eles estão fazendo isso, Luquinhas? Porque é mais barato. Eles não precisam treinar alguém para corrigir estilo Consultec. Basta contratar quem já corrigiu o Enem, que já sabe fazer. Então é mais barato. E aí, para poder deixar isso muito mais barato e menos, obviamente, menos custoso, o que eles fizeram? Eles mudaram. Valor 10, né, 0,4 cada nível em cada competência, 5 competências. A 5ª competência permite uma proposta de intervenção ou não. Por que eles deram essa alternativa? Porque eles também cobram temas filosóficos. No Enem é obrigatório, porque todo o tema do Enem é uma situação-problema. Nem sempre o tema da baiana é uma situação-problema. Então, quando você não tem uma situação-problema, você pode fazer uma conclusão que não seja uma proposta de intervenção. Por exemplo, a importância do sonho na vida humana. Eu vou propor o que sobre isso? Eu posso dizer que o sonho tem uma importância econômica e tem uma importância, vamos dizer assim, civilizacional. Uma importância subjetiva. Subjetiva porque nos mantém vivos, empolgados, felizes. Econômica porque nós somos manipulados pela sociedade a ter sonhos de consumo. No final, você pode sim enveredar por essa questão do sonho de consumo, mas você pode fazer também um final mais simbólico, de valorização do sonho, de que isso precisa ficar vivo. Seria muito mais fácil, tem muito mais a ver com o tema. Correto? Então, a gente já tem esse discernimento. São 5 competências igualzinho. A gente tem que convencer o leitor de que nosso projeto é um projeto aceitável, que é um bom projeto. A gente não precisa convencer de nossa opinião. O corretor não tem tempo de avaliar a sua opinião. Ele tem tempo, e ele deve ser orientado na baiana a quê? A buscar no seu texto o caráter formativo que a universidade propõe. Nesse sentido, a vivência faz muita falta. Por mais que a vivência não tenha nada a ver, às vezes, com o tema, e isso é importante, a vivência dá um tom de processo humanístico que deve ir para a sua redação. Você precisa mostrar na baiana, já no seu texto, que você é um estudante que combina com a universidade e combina com a instituição. Por exemplo, a baiana discorda do Conselho Federal de Medicina, que apoiava, né, não sei como é que está hoje, que apoiava até outro dia atrás o kit Covid, que apoiava o tratamento da Covid-19 com remédios que não são comprovados cientificamente. Visivelmente, o Conselho Federal de Medicina apoia o governo do Jair Bolsonaro, e essas questões não deveriam influenciar, meu Deus, é tão péssimo isso. Mas a baiana de medicina discorda disso. Né? Por que discorda? Porque a baiana é apegada aos princípios de que o desenvolvimento da saúde tem de ter a ver com questões sociais, humanas, de cuidado, né, de comprovação científica, de proteger as pessoas, e todas essas questões. Então, você precisa mostrar que você combina com a baiana. Ô, Lucas, eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Então, ou você não estuda na baiana, ou você fala o que a baiana quer ouvir. Né? E que não precisa ser uma mentira. Não, nada disso. Mas, principalmente, os preceitos que, na terapêutica da universidade, são extremamente cruciais. Por exemplo, para eles, a medicina não existe sem assistência, sem uma relação médico-paciente que haja confiança, sem um médico capaz e voluntariado a evoluir com a tecnologia. Né? Um médico que esteja pronto para se reinventar. Um médico empreendedor. Empreendedor em que sentido? Que ele esteja o tempo todo interessado em criar um up na sua formação e na sua forma de lidar com as pessoas que ele se relaciona. Um médico humilde, que consiga lidar com a equipe multidisciplinar. Não precisa minimizar colegas, né, como inferiores, porque ele tem um jaleco branco. Né? Então, assim, esses são os pilares. Uma pessoa produtiva, interessada em cuidar dos outros. É essa a filosofia que eles têm. E é importante, né, principalmente nos temas que se remetem a isso, mostrar que você tem isso de forma sólida. Né, trazendo repertórios, trazendo percepções e falas dentro de uma reflexão sobre ética que contribua para poder sustentar isso. Tudo bem? Tem que ter uma argumentação consistente, ou seja, que tenha repertório, que o repertório seja refutado,
né, que você tem autoria e que tem a relevância social. Obviamente que você consiga considerar a sociedade como um todo. Evite pessoalizar, porque pessoalizar pode causar alguns problemas à sua dissertação argumentativa. Né? Em alguns momentos você coloca um nosso, um nossa e passa. Mas se você fizer algum tipo de apontamento social, por exemplo, né, as grávidas ou as meninas que praticam aborto, e depois você tiver uma necessidade coletiva de falar nós precisamos, esse nós inclui ou não inclui essas pessoas? Então, dar um passo atrás e olhar de fora, né, vai dar ao texto nenhum tipo de dificuldade de entendimento. Então, é sempre a sociedade, o corpo de profissionais, o hospital, aqueles que trabalham na área, sempre de forma a você estabelecer e classificar o contexto sem necessariamente marcar de forma escrita a sua presença nos grupos. Tudo bem, gente? Tá tranquilo até agora aí? Tá de boa? Tá beleza? Tá massa? Veja, aqui a gente começa a mudar um pouco. Até agora, a gente já tem essa diferença para o Enem, né? O tema pode ser ou pode não ser uma situação, um problema. A vastidão de temas é muito maior. O estudante que vai fazer uma redação da Baiana, ele precisa ser um estudante um pouco mais lido, o ideal que seja, né? O ideal que ele tenha, ele produza conhecimento e reflita sobre alguns assuntos de forma mais, digamos assim, constante, né? Então, os elementos básicos dessa dissertação que você vai fazer são tema, argumentação e ponto de vista. O tema é tudo que vem na proposta, né? Instruções, textos de apoio e a proposta em si. E no caso da Baiana, varia muito, e a gente tem de ver temas aqui no nosso curso bastante variados. Um semestre você abre a prova, tem 2 páginas de texto de apoio, só tem texto. No outro semestre tem um texto pequenininho e tem um infográfico e uma charge. No outro você abre, tem 2 textos enormes e uma charge. Então não existe um padrão como no Enem, que é sempre um texto informativo, depois sempre um texto opinativo, né, ou 2 textos opinativos, um deles bem pequeno, ou 2 textos informativos, 2 ou 3 textos sempre, e depois um texto misto, que é ou um infográfico, ou uma montagem, ou uma charge, ou uma ilustração, não importa. Sempre será assim. A Baiana varia muito. E essa variação pode, no mínimo, aumentar o tempo de prova ou diminuir, mediante a quantidade de textos de apoio. Também não existe uma lógica para os textos de apoio escolhidos da Baiana. 90% das vezes, os textos de apoio contribuem com a proposta. Né? Mas também já houve provas, perdão, gente, que o texto de apoio foi extremamente distante da discussão que deveria se travar. A maioria das vezes ajuda, mas a gente não pode contar com isso. Né? Então, você tem de ter, obviamente, uma argumentação para lidar com a discussão e conseguir desenvolver um ponto de vista, ou seja, conseguir desenvolver a sua percepção sobre o assunto. Nós continuamos, na Baiana, a ter de produzir uma tese. E antes de alguém me perguntar isso, pelo amor de Deus, a tese ela não está na proposta, gente. Alguns alunos chegam com a demanda para mim e dizem assim, Lucas, basta eu copiar a proposta que eu já tenho a tese, né? Não, gente, de jeito nenhum, isso não existe. Existem propostas que têm 6 linhas. Como é que você vai copiar isso? Como é que isso pode ser a tese? Né? Como é que isso pode ser a tese? Não tem como ser a tese. Veja, olha só como é que funciona isso, né? Deixa eu até pegar aqui o tema para poder mostrar para vocês. Eu não me atentei em trazê-lo, mas... veja só. Aqui, ó. Ih, não sei onde é que está o tema. Não tem o tema. O tema sumiu. Não sei. Alguém tem um tema fácil para me mandar aí? O tema desse ano, desse semestre? Agora que foi? Não sei se eu tenho aqui. Estou tentando achar. Só para poder mostrar para você rapidamente que não é a tese. Só para mostrar para você rapidamente que não é a tese. Vamos lá. Não? Ninguém conseguiu, não? Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com alguém.
Só um segundo. O Valentino me mandou. Valentino, muito obrigado, linda. Você é uma fofa. Ó aqui, ó. Olha o que o Val fez aqui, ó. O Val trouxe aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como é que isso pode ser o tema? Ó, veja só. Né? No caso da Baiana, a Baiana também é diferente do Enem, porque, assim, o que é escrito antes e o que é escrito depois pode contribuir muito para o tema, né? Às vezes eles trazem, assim, uma proposta bem genérica, com base no que foi escrito, escreva sobre e vai embora. Às vezes eles escrevem assim, ó, com base nas informações transmitidas pelos textos motivadores e em uma reflexão acerca do tema de que tratam, essa foi bem genérica. Escreva, na forma padrão da língua portuguesa, uma dissertação argumentativa sobre a importância do resgate da humildade do ser humano para reconhecer os próprios limites, pois é impossível alguém saber tudo, isso, sinalizando causas e efeitos sociais para que se enganam e se enganam os outros, inclusive fazendo mau uso do acervo tecnológico de que dispõe, além de sugerir formas de conscientizar o homem moderno de que não é dono da verdade, desde que preserve os direitos humanos. Usem argumentos e fatos que deem suporte à defesa de sua tese. Esse eu acho que foi de 2 semestres atrás, não foi não? Esse eu acho que foi de 2 semestres atrás, né? Isso. Mas a gente pode falar dele também, né? A gente pode falar com ele também. Falar dele também, não tem problema nenhum, a gente pode falar dele, né? O que eu tô querendo dizer aqui, ó, é que, veja, quando ele fala assim, ó, a importância do resgate da humildade do ser humano, né, já está pedindo que você reflita qual é essa importância. Todo tema que fala a importância de, no mínimo, é um tema que pede que você discuta por que não se está dando importância àquele assunto, né? A importância de resgatar a humildade. As pessoas não estão humildes, né? Resgatar a humildade do ser humano para reconhecer seus próprios limites. Só tudo isso aí, ó, é o resgate da humildade. O resgate de entender o seu lugar. Pronto, isso aí. É o tema central, né? Pois é impossível alguém saber tudo, ainda está dentro do mesmo escopo. Sinalizando causas e efeitos sociais. Ele já está dando para vocês as estratégias. Um desenvolvimento das causas, o outro vai ser consequências disso. Então, assim, o que a gente precisa ter é muito treino em lidar com essas propostas, porque se a gente treinar bastante propostas diferentes, grandes, pequenas, né, a gente vai conseguir melhorar nesse processo. Val me mandou desse semestre agora, Marquinho também. Obrigado, gente, vocês são muito rápidos, viu? Foco puro aqui, ó. Valeu, Marquinho, valeu, Val, aqui, ó. Veja, com base na leitura dos textos motivadores e suas reflexões ao longo de sua formação, escreva na norma padrão da língua portuguesa uma dissertação argumentativa expressando a importância de estimular na formação de futuros profissionais da área médica o pensamento crítico, né? Veja, de novo, a importância de estimular o raciocínio crítico na medicina. Veja que o tema tem conexão completa com o que a gente está vivendo hoje nas questões sociais. O pensamento crítico, a procura da excelência cognitiva, tudo isso faz parte da mesma coisa. Não houve nenhum conectivo de frase que mostrasse que ele quer algo a mais disso. Então, o tema principal aqui é a importância de estimular na formação de futuros profissionais da área médica o pensamento crítico, a procura da excelência cognitiva, isso é o tema central. Além da técnica, aí já é um outro elemento. Provavelmente isso vai ser falado em um dos desenvolvimentos. Além da técnica, tendo em vista com o objetivo do médico é tomar a melhor decisão para cada paciente, com base em seu estado clínico, seus valores e suas preferências, em razão, aí poderia ser outro desenvolvimento, do que deve utilizar evidências científicas como possibilidade de diagnóstico, prognóstico e tratamento. Então, é nada mais... vocês sabem escrever sobre isso aqui. A questão do estudante da Baiana que ele sofre é: como é que eu arrumo isso aí? Como é que eu arrumo? Né? Obrigado, gente, por ter mandado. Como é que eu arrumo isso? E essa é a minha tarefa principal para vocês, trazer alguns temas que a gente discuta e evolua em termos de argumentatividade, trazer repertórios frescos, novos, que você não use só Jung, não use só Hipócrates,
né? Não use só Pat Adams, pelo amor de Deus, que a gente use outros filmes, que a gente reflita outras ideias, que a gente traga outros pensadores. Eu gosto muito da obra de William Osler. A gente vai trabalhar um texto completo dele. Ele é considerado o pai da medicina humanizada. Vamos tratar também um pouco de Philip Pinel, que é o pai da psiquiatria. Freud é o pai da psicanálise. Pinel é o pai da psiquiatria. Primeiro a considerar que remédios poderiam melhorar pacientes psiquiátricos. Enfim, a gente vai tratar desses aspectos. E você treinar, conseguir arrumar isso. Porque a parte argumentativa a gente dá conta. Olá, o que é o tema? São as instruções, a coletânea, ou o texto de apoio e a proposta. Né? Instruções a gente tem de ler, gente, porque na Baiana pode ser que você abra um semestre e o título seja obrigatório. Então a gente tem sempre de ler, não caia nessa de achar que sempre vai ser igual, né? Pode ser que não. A coletânea, o texto ou os textos de apoio que a gente pode utilizar, porém, nós precisamos entender que é um texto de produção, não é um texto de cópia. A gente não pode trazer a informação sem dar a ela o caráter de ter sido trabalhada. Se tem um dado estatístico no texto e eu trago para a minha redação, eu preciso mostrar por que eu peguei aquele dado ali, por que ele se mostrou importante para a minha abordagem. Eu não tenho de pegá-lo só para poder configurar repertório. Se eu fizer isso, não adianta, vai ser repertório sociocultural improdutivo e vão tirar ponto de mim. Então, a gente precisa aprender a fazer inferência. Se lá, no texto de apoio, tem dizendo que William Osler acredita que o médico mais preparado é aquele que busca não ser só médico, né? Você traz essa frase para o seu texto, digamos que você comece o seu parágrafo dizendo assim, de outra parte, é significativo pensar o quanto a humildade pode ajudar na terapêutica e no dia a dia do médico. Ponto. Nesse sentido, o pensamento de William Osler, médico canadense, de que o melhor médico é aquele que não quer ser só médico, só contribui para a ideia de que esse profissional precisa ser um buscador, até entre aspas, de conhecimento, de entender que a sociedade é feita de uma diversidade e que para tratar pessoas é importante o tempo todo estar em contato com elas, investigando os seus comportamentos e sabendo que aquilo que melhor trata tem a ver com assistência e não necessariamente com medidas apenas curativas. E aí vai embora, né? Então, assim, a gente precisa fazer inferência. Quando eu trago a frase do William Osler, o pensamento, porque não saber direito, você pode não lembrar direito, falar o pensamento e falar a reflexão. Não tem problema você usar assim. E você explicar por que aquilo ali acrescenta ao seu texto, aí vai ficar ótimo. Aí vai ficar interessante, aí você pode usar o texto de apoio. E a proposta, no caso da gente, é bastante extensa, a gente tem que ter muito cuidado e aprender a trabalhar com ela. Aprender a ser cirúrgico na proposta, só para usar um termo de trocadilho infame para a aula da Turma da Baiana. Acompanhe o exemplo, é uma proposta estilo FUVEST. Eu mandei para vocês 2 temas, como eu disse. Esse tema é um deles, e o outro tema é um tema médico, né, ligado a essas discussões. Tudo bem? Podemos ir? Podemos tudo direitinho? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Está confortável aí o ritmo? Eu estou muito rápido ou não, gente? Hein, gente? Principalmente Ana Lu e Marquinho, que estão me conhecendo hoje. Né? Hein, pessoas? Falem comigo, pessoas. Hein? Pronto, tá tudo bem, né? Valeu, Ana Lu, valeu, Val, valeu. Tá beleza, né, Marquinho? Pronto, valeu, Gelzinha. Ó, então vamos lá, venha comigo, ó. Botei aqui um tema, proposta estilo FUVEST. Porque se você fizer vários temas filosóficos, você está estudando para FUVEST também, estudando para Baiana. Então, eu vou usar vários temas de São Paulo, viu? E a maioria é eu que faço, porque assim, eu vou pegar um tema de São Paulo, eu acho muito difícil a Baiana reproduzir algo parecido, sabe? Aí eu monto. Esse daqui, porque eu gosto, eu peguei de outro lugar. Mas é só mesmo para o trabalho, né, da aula. Veja, ó, texto 1. A mídia nos bombardeia diariamente com as previsões de especialistas sobre o futuro. Esses experts mais erram do que acertam, mas nem por isso deixamos de recorrer a eles sempre que o horizonte se anuvia. Como explicar o paradoxo?
Uma boa tentativa é o recém-lançado livro do escritor e jornalista Dan Gardner. As passagens mais divertidas do livro são, sem dúvida, aquelas em que o autor mostra, com exemplos e pesquisas científicas, quão precária é a previsão econômica e política. Num célebre discurso de 1977, por exemplo, o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ancorado nos conselhos dos principais experts do planeta, conclamou os americanos a reduzir drasticamente a dependência de petróleo de sua economia, porque os preços do hidrocarboneto subiriam e jamais voltariam a cair, o que inevitavelmente destruiria o American Way. 8 anos depois, as cotações do óleo despencaram e permaneceram baixas pelas 2 décadas seguintes. Alguém pode alegar que Gardner escolhe de propósito alguns exercícios de futurologia que deram errado, mas apenas para ridicularizar a categoria toda. Para refutar essa objeção, vamos conferir algumas abordagens do problema. Essa parte é bem legal, ó. Em 1984, uma revista britânica pediu a 16 pessoas que fizessem previsões sobre taxa de crescimento, câmbio, inflação e outros dados econômicos. 4 dos entrevistados eram ex-ministros de finanças. 4 eram presidentes de empresas multinacionais. 4 estudantes de economia de Oxford. E 4 lixeiros de Londres. Uma década depois, as predições foram... as previsões, né? Acho que aqui está errado, viu, gente? As previsões, foi mal. Foram contrastadas com a realidade e classificadas pelo nível de acerto. Os lixeiros terminaram empatados com os presidentes das corporações em primeiro lugar. Em último, ficaram os ministros, o que ajuda a explicar uma ou outra coisinha sobre governos. Legal pra caramba, né? L. Schwartzman, adaptado de uma coluna da Folha dele, bem velho. Olha lá, texto 2, né? Quem fala isso muito é o Leandro Carnal. Leandro Carnal, que dizem que... não sei por que ele fala assim, não sei porque os jornalistas acreditam que os historiadores são bons profetas, são bons futurólogos. Malmente o historiador sabe um pouco do passado. E é verdade, a gente parece que quando se encontra com historiadores, diz assim, e aí, o que você acha que vai acontecer se esse presidente ganhar, se tal presidente, se tal ministro vier? É engraçado isso. A gente tem um fascínio pelo futuro que é muito grande, né? Não é a quantidade de filmes, quantidade de símbolos, quantidade de mitos que tem, né? Talvez o mito mais representativo sobre a visão do futuro seja o oráculo. Seja o oráculo. E talvez a história que mais se adapte a essa coisa do futuro, desse pragmatismo sobre o futuro, é a história de Édipo Rei. Vocês devem conhecer, obviamente. Eu amo mitologia grega, velho. Mitologia grega é o que há. E se você não lembra da história, é a história de que o filho se casa com a mãe. Eram 2 reinos um pouco distantes, o reino do rei Laio e da rainha Jocasta, e do outro lado de cá, um reino de 2 reis, um rei e uma rainha, que ela não teve filhos, e eles eram pessoas muito amarguradas por causa disso. Do lado de cá, Laio e Jocasta, né, tinham bastante filhos. E um dia, né, o oráculo chama Laio e diz assim, Laio, esse filho seu que vai nascer, você precisa se desfazer dele. Por que oráculo? O oráculo era tipo, espelho, espelho meu, diga se a mulher mais bonita sou eu, sabe? O oráculo é como se fosse assim, esse adivinho, essa passagem do mundo dos vivos e mundo dos mortos, uma passagem para o futuro, passado, presente, quem sabia tudo, quem tudo via, o olho, né? O oráculo era o olho do mundo. Então, enfim, o que é interessante? Aí, Laio disse, por quê? Porque se ele sobreviver, se ele crescer, ele vai me matar. Aí Laio ficou desesperado. Não posso morrer, eu sou o rei. Então, se livre dele. Quando a criança nasceu, ele disse a Jocasta, temos de livrar nossos filhos, porque o oráculo disse que ele vai me matar. A Jocasta ficou desesperada, né? Chorou, e entregou a criança a um guarda, pediu que se desfizesse da criança. O guarda ficou com pena e jogou no rio. A cesta desceu pelo rio, foi para onde? No outro reino. Acharam aquela criança, levaram o rei e a rainha, que adotaram como deles. E aí deram o nome de Édipo, e ele cresceu lá, sendo o herdeiro daquele reino. Anos depois, o oráculo chama Laio. Sabe aquele filho que você jogou fora? Sei. Ele morreu, né? Não, ele está vivo e ele está vindo te matar. Como assim? Como assim? Ele não devia ter ficado vivo. Ele devia ter morrido.
Pois bem, ele está vivo. Aí ele foi, briga com o Jocasta, Laio se desespera, entra numa cólera e abandona o reino. Ele abandona o reino. E assim, o reino de Laio, ele era amaldiçoado. Tinha uma esfinge na porta. As pessoas que saíam nunca mais voltavam, porque a esfinge fazia uma pergunta, uma charada. Se a pessoa não acertasse, a esfinge comia a pessoa. Se a pessoa acertasse, a esfinge se matava. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Existia muita dificuldade para lidar com tudo. Tinham de resolver tudo, plantar, colher tudo dentro do próprio reino. Aí, Laio sai do reino, desesperado, se veste como um mendigo, em cólera completa, com medo da morte, e vai embora. Aí o oráculo chama Édipo. Édipo, lá no outro reino, estás grande, seu lugar não é aqui. Como assim, oráculo? Não. O seu lugar não é aqui, você precisa ir embora. Aí ele conversa com os pais e eles resolvem que o oráculo tinha de ser atendido. Aí Édipo vai embora. E eles caminham, se batem numa ponte, brigam Laio e Édipo, obviamente sem saber que são pai e filho, e Édipo, por defesa, mata Laio e atravessa a ponte. Chega no outro reino. Né? O oráculo dizia assim, uma grande criatura vai determinar e vai dizer onde é que você deve estar. Aí a esfinge vira para ele e diz assim, decifra-me, eu te devoro. Né? E aí ele disse assim, como é que funciona? Eu vou te fazer uma charada, se acertar você passa. E eu me mato. Se você não acertar, eu te mato. Aí, tá bom, né? Eu tô aqui, posso ir embora? Não, posso, tá bom, então beleza. Diga aí, quem é que pela manhã, qual é o animal que pela manhã acorda com duas pernas, né? Acorda com quatro pernas, no meio da vida tem duas pernas, e ao final da vida tem três pernas. Aí ele pensou e disse assim, é o homem que nasce engatinhando, fica ereto na vida adulta e quando envelhece tem uma bengala. A esfinge, você acertou, se mata. E ele liberta a cidade. Édipo já chega abrindo, todo mundo vê a esfinge morta, ele explica o que aconteceu, Laio tinha sumido, Édipo é condecorado rei. E vai, obviamente, assumir o local do pai, tendo a sua mãe como esposa. Né? Tendo sua mãe como esposa, né? Coisas da mitologia grega, né? É completamente aceitável, porque, assim, uma mulher que tivesse 40 anos, muito bonita, um rapaz de 20, a relação poderia ser tranquila, sem problema nenhum. Mas essa questão não é abordada. Né? Então, assim, trabalha-se muito essa ideia do oráculo, né, no processo da existência. E nós temos isso com a tecnologia, por exemplo. No futuro, a ciência alimenta isso também. No futuro, não faremos mais isso, faremos aquilo. Daremos aquela evolução, aquela situação. E isso só dá uma expectativa, muitas vezes, às pessoas que não conseguem se configurar na prática. Texto 3. Diga uma coisa, papai. O ano que vem existe? O pai responde para Mafalda, o quê? O ano que vem existe mesmo? Ou é mais uma daquelas coisas que dizem que vem e depois não vem? Aí o pai diz, hein? Ora, Mafalda, como é que não vai existir o ano que vem? Você viu o ano que vem? Né? Ó a cara do pai. Essa tirinha é fantástica, né? Essa tirinha é fantástica. Parece que Mafalda tá brincando. Gente, vocês já caíram na real de que faltam 6 meses para ser 2022? E que 2020, que o mundo parou com a pandemia, daqui a pouco vai ficar 2 anos para trás? Vocês já pararam para poder pensar nisso, gente? Que maluquice. É como se... lendo essa tirinha hoje, é como se Mafalda dissesse assim, você viu o que vai acontecer no ano que vem? Porque eu tenho uma sensação, gente, que minha vida meio que parou. Apesar de eu estar trabalhando, o sentido de locomoção na nossa vida é muito simbólico, né? Passa muito rápido, gente. Loucura, gente. A gente tem 1 ano e meio de pandemia praticamente, velho. Praticamente. Ó, começou em março de 2020. Em março de 2021, fez 1 ano. Abril, maio, junho, julho. Em setembro, teremos 1 ano e meio de pandemia. Março que vem são 2 anos do coronavírus na nossa vida. Absurdo, velho. Absurdo. É verdade. Isso aqui é só exercício de futurologia, né? O que é que eu vou fazer no ano que vem? Ninguém tinha dito a você que você ia ficar em casa, né? Texto 3. Há uma diferença entre esses movimentos de jovens educados nos países do Ocidente, onde, em geral, toda a juventude é um fenômeno de minoria, e movimentos similares de jovens de países islâmicos,
e em outros lugares nos quais a maioria da população tem entre 25 e 30 anos. Nestes países, portanto, muito mais do que na Europa, os movimentos de jovens são politicamente muito mais massivos e podem ter maior impacto político. O impacto adicional na radicalização dos movimentos de juventude acontece porque os jovens hoje, em período de crise econômica, são desproporcionalmente afetados pelo desemprego e, portanto, estão desproporcionalmente insatisfeitos. Mas não se pode adivinhar que rumos tomarão esses movimentos. Mas eles, pelos seus próprios meios, não são capazes de definir o formato da política nacional e todo o futuro. De qualquer modo, devo dizer que está a fazer-me perguntas enquanto historiador, mas sobre o futuro. Infelizmente, os historiadores sabem tanto sobre o futuro quanto qualquer outra pessoa. Por isso, as minhas previsões não são fundadas em nenhuma especial vocação que eu tenha para prever o futuro. Agora já sei de onde Karnal tirou isso, de Eric Hobsbawm, né? E aí ele trabalha essa ideia da futurologia, ó. Olha o tema aqui, ó. É o tema da UERJ, que massa, ó. A fala do historiador Eric Hobsbawm, além dos outros textos motivadores, apresenta uma reflexão sobre o futuro e suas possibilidades, relacionando o tema à ação da juventude, tradicionalmente considerado o futuro próximo das sociedades. A partir da leitura dos textos e de suas elaborações pessoais sobre o tema, redige um texto dissertativo argumentativo, com no mínimo 25 linhas, no máximo 30, que discuta a seguinte questão: é possível, para a juventude de hoje, alterar o futuro? É possível, para a juventude de hoje, alterar o futuro? Utilize o registro da língua, né, padrão da língua portuguesa, e um título à sua redação. Olha que coisa interessante, ó. É uma dissertação argumentativa, um texto dissertativo argumentativo. Qual a diferença da dissertação argumentativa para a dissertação sozinha? Meio que se aboliu a dissertação básica, a dissertação em prosa, como se chama, dos exames de vestibular. Porque a dissertação sozinha, escrito só dissertação, texto dissertativo, ou dissertação em prosa, ele é um texto que tem um caráter principal de ponderação. Então, nesse caso aqui, se fosse só uma dissertação, você podia fazer um desenvolvimento sobre, sim, a juventude pode alterar o futuro, e no D2, não, a juventude não pode alterar o futuro, né? E aí, no final do texto, você escolheu um dos lados para se posicionar, digamos que você tenha sido convencido por um dos lados. É uma ponderação. Nesse caso aqui, a dissertação argumentativa não dá. Você tem de se posicionar com uma tese a esse respeito aqui. Ou você acha que o jovem consegue alterar o futuro, ou você acha que o jovem não consegue alterar o futuro. E os dois desenvolvimentos têm de ser duas ideias que ele possa alterar o futuro, duas ideias que ele não possa alterar o futuro. Os temas que têm interrogação é assim que a gente age. É assim que a gente age. A nossa resposta é a nossa tese. E a gente vai passar o texto defendendo essa tese que respondeu, na minha visão, na visão do redator, a questão que foi colocada. Tudo bem? Então, ó, eu preciso que vocês agora registrem, anotem, printem, sei lá, desenhem na areia, né? Qualquer coisa. Vocês vão ter de registrar isso aí. Vamos para o plano de texto. Gente, a partir de hoje a gente vai usar muito essa nomenclatura. Muito. Muito mesmo. Para todos os temas que a gente fizer, não só aqui no curso, mas também em outros lugares que vocês forem fazer, para treinar mesmo essa abordagem. Tudo bem? É um planejamento de texto. E esse plano de texto vai fazer o seguinte com a gente. A gente vai procurar na proposta, a partir de hoje, a classificação desses termos que eu vou colocar aí. Toda proposta tem ou pode ter pelo menos 2 desses 3 elementos, né? E a gente tem que saber classificar e identificar para facilitar a feitura de nosso texto. Então, venha, ó. Tema central, ó, que é o assunto principal do tema, é aquilo sobre o qual eu vou falar durante o texto, né? Muitos têm também delimitador ou delimitadores, que é a palavra ou expressão que delimita a abordagem da discussão. O delimitador pode ser muito importante nos temas da baiana. É muito comum que, às vezes, né, venha no texto lá dizendo que, na proposta enorme, dizendo profissionais de saúde. Aí o estudante fala de médico o tempo todo. Nossa, quando ele abre para profissionais de saúde, ele está trabalhando um dilema que é da área de saúde.
Se você especificou demais, você criou um delimitador. Ou seja, você alterou a proposta. Vão quebrar sua nota. Do mesmo jeito, se falar em médico, né, e você focar a área de saúde em si, você também alterou a proposta, seja restringindo, seja ampliando. A gente tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes eles falam também, sabe de quê? É imprescindível escreva sobre a imprescindibilidade de pensar a ética como um elemento norteador da atividade profissional, seja daquele que comanda ou seja daquele que é comandado, em face de uma realidade cada vez mais absorta em que os valores éticos são deturpados e não praticados no dia a dia da vida profissional. Esse é um tema sobre profissão. Em nenhum momento ele falou área de saúde ou médico. E se eu falar de médico o tempo todo, você está reduzindo. Poxa, mas é o que eu mais sei. Você usa como exemplo, pode usar como um repertório em um determinado momento. Pega um filme e fala da vida do médico, da questão médica naquele parágrafo. Mas o ideal é você falar do trabalho em si, no sentido mais amplo. Percebem como isso é importante, gente? E se a gente negligencia, não faz a leitura cuidadosa, opa, tem um delimitador aqui, negão, ó, não posso. Se a gente negligencia, quebra a nota. Aí, às vezes o estudante vem, uma estudante mesmo, né, que veio fazer a revisão comigo, no semestre retrasado, ela sempre foi muito boa, notas excelentes no cursinho 960 mil, 960 na turma da Baiana. Aí tirou 760 e perdeu. Ficou revoltada da vida, ficou chateada. E aí veio fazer o curso. Aí veio fazer a turma da Baiana, na verdade, né? Aí ela entrou e ela me mostrou a redação. Disse, por que você falou aqui de médico? A proposta não fala médico. Ela disse, Lucas, ninguém nunca nem me disse isso. Né? Aí ela fez o semestre, prestou atenção no outro semestre. Teve algo parecido, ela fez direitinho, tirou 960 e passou. Às vezes é um detalhe, gente. A prova da Baiana, ela é difícil nesse sentido. Ela tem como cobrar de você detalhes, entende? Aqui, Val está me perguntando, prof, caso ele delimite para médico, eu posso usar profissional de saúde como sinônimo ou não? Eu acho que não, Val. Eu acho que não, né? Você pode dizer o mais... o profissional de saúde de referência ou o que a sociedade acredita ser o profissional de saúde de referência. Mas se fala do médico, né? O formado em medicina, o especialista na medicina, o profissional médico, eu acho que é bom você variar dentro dessa perspectiva. Entendeu? Porque se você fizer como sinônimo, isso pode causar, em alguns momentos, algum tipo de dubiedade. E não esqueça que, assim como no Enem também, na Baiana eu acho que demora um pouco mais, mas a correção do texto também não é uma correção lentinha, fofinha, vai ser rápido, é vestibular, não deixa de ser. Você tem que tentar ser o mais claro possível, entendeu? Então, acho que não. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Na Baiana, eles usam o delimitador mais nesse sentido, sabe? Do médico, profissional de saúde e tudo mais. Não usam muito assim Brasil, né? Mas já usaram Brasil delimitador. Se fosse o Enem, eu ia te falar de Brasil, de século XXI, ia te falar de causas, consequências, porque tem tema que fala efeitos. Mas a gente vai ficar ligado em todos os delimitadores quando a gente for fazer as nossas análises dos temas que a gente vai trabalhar, tudo bem? Tranquilo? E as estratégias argumentativas, que são os subtemas da proposta. São os temas do desenvolvimento. No caso da Baiana, na maioria das vezes, olha como é que acontece, olha a diferença. No Enem, os últimos 10 temas do Enem, só um tema dos 10 não tinha Brasil. Foi o tema de 2018. A manipulação do controle de dados dos usuários na internet. Né? Nos últimos 10 temas do Enem, só um tinha as estratégias. Então, geralmente, o Enem traz o delimitador, mas é o estudante que faz as estratégias. Na Baiana é o inverso. Nos últimos 10, 12 temas, um ou dois delimitadores ligados a Brasil, alguma coisa do tipo. E nos últimos 12 temas, se não me engano, só um não tinha as estratégias e o estudante tinha de criar as estratégias. Então, na maioria das vezes, o tema da Baiana vem montado e você só precisa distribuir e investir na sua argumentação. Percebem?
investir na sua argumentação. O tema central sempre vem, né? Porque sem tema central não tem texto. Ele sempre vem, é o núcleo da discussão. Geralmente é a primeira frase. Geralmente é o núcleo da discussão mesmo. Os delimitadores, às vezes sim, às vezes não. Às vezes vem, às vezes não vem. Se não vier, você não vai criar. Se o tema não tem falando médico, você não vai colocar como se a discussão fosse do médico. Tudo bem? Ó, e as estratégias, às vezes sim, às vezes não. Se não vier, você vai ter de criar, porque cada desenvolvimento vai precisar ter seu tema. E como você já tem uma tese, você precisa defender essa tese pensando nos temas dos desenvolvimentos. Tudo bem, pessoas? Tudo tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Hein, Val? Hein, Marquinho? Hein, Ana Lu? Hein, Gel? Hum? Hum? Tudo certo, né? Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui, ó. Vamos lá, o plano de texto, a primeira etapa aqui direitinho agora, ó. Beleza, vamos aqui pensar sobre a proposta. Vamos lá. Sabe o que eu queria fazer? Eu acho que a gente deve fazer assim, ó. Eu vou fechar minha câmera, tirar o meu som, vou lhe dar 10, 15 minutos para poder você planejar esse texto aqui, da forma que você faz. Quando você se depara com a proposta, como é que você se prepara para escrever? Você vai escrevendo direto? Se você não escrever direto, como é que você faz? E se você escrever direto, quais são as ideias aqui que você acha que são importantes você saber antes de começar a escrever? Eu queria que você fizesse isso para a gente contrastar, para você comparar com o planejamento que eu vou sugerir em seguida. Tudo bem? Ó, são 7 horas. 10, 15 minutinhos para você fazer isso. Tá bom? Vamos lá? Ó, vamos lá. 10 minutinhos, começando agora.
Então, pessoas, então, vamos voltar, né? Já voltemos aqui, muito bem. Olha só, olha lá. Pronto, então vamos aqui. Vamos para o planejamento todos juntos. Vamos ver qual foi a alternativa que nós encontramos para poder criar um esquema lógico de discussão desse assunto. Olha só, é possível para a juventude de hoje alterar o futuro? Pergunto para vocês, qual seria aí o núcleo da nossa discussão? Qual seria o tema central aí? De nossa discussão? Fale para mim. Qual é o elemento aí que a gente vai ter de falar sempre o tempo todo? Juventude, com certeza juventude. O de hoje, Marquinho, vai ser o delimitador, né? O hoje, aí o delimitador, contemporaneidade, né? Não podemos esquecer isso aí, né? Certo, então aqui, ó, de hoje é um delimitador, é possível, é um outro também, alterar o futuro é outro também. Nós vamos criar uma sentença para que a gente discuta, né, essa possibilidade a partir de nossa tese, perfeito? Olha aqui, ó, a partir de nossa tese. Então, aí o resto tudo seria delimitador. A juventude, né, de hoje pode alterar o futuro, sim, porque pode alterar o futuro, sim, outro porquê, pode alterar o futuro, não, porque pode alterar o futuro, não, outro porquê. E aí vai depender de como eu me posiciono com relação à discussão, né? Vai depender de como eu me posiciono com relação à discussão. Então, vejam só, ó, isso aqui a gente faz quando a gente se deparou com a proposta. Marca texto, ou canetinha, a gente circula, isso é aquilo, beleza. Aí a gente vai agora para, né, o esquema. Esse esquema que vai ajudar vocês demais, né? Que a gente vai dividir em duas partes a segunda etapa, só a título mesmo didático, mas a gente acaba fazendo tudo na sequência, tudo junto. Mas isso aqui é só do ponto de vista didático, ó. Identificar o que a proposta realmente está pedindo. O que a proposta está pedindo? Que o tema central, que seja talvez povoado por um delimitador, tem aqui, ó, uma estratégia argumentativa, outra estratégia argumentativa, e talvez possíveis delimitadores dentro dessa questão, né? Qual é a lógica aí desse esquema? Se você for observar, né, a figura geométrica que melhor define uma dissertação é um losango, porque a gente parte de um mesmo tema e a gente expande esse tema para depois a gente chegar a uma conclusão, né? Então, quanto mais restrito for a abordagem, mais superficial vai ser. Quanto mais expansiva for a abordagem, ou seja, quanto mais a gente escolher duas estratégias que, mesmo dentro do mesmo tema, sejam diferentes, mais profundidade a gente vai ter na discussão. Tudo bem? Então, assim, o que a gente fez aqui? A gente, para poder ficar prático, a gente cortou, né, e faz o nosso esquema. Ó, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, a construção do meu tema central, que vai influenciar a minha tese. Então, esse é o primeiro momento, né? Pegar os elementos que eu já identifiquei e faço o meu esqueminha. É muito importante que vocês façam isso antes de escrever. E aí, ó, o segundo momento, só vou mudar aqui, ó. Só vou mudar aqui. Investigação é que eu chamo. De identificação, que é fazer essa identificação aqui, ó. Você já fez isso aqui, você só transcreveu no esquema. Estão acompanhando? Beleza. Você só fez transcrever no esquema. E aí, de identificação, a gente muda para investigação. O que é investigação? É investigar o que vai ser discutido em cada estratégia. Aí você vai pensar, o que eu posso falar sobre essa estratégia? O que eu posso falar sobre essa estratégia? E aí, quando isso acabar, gente, nós teremos o texto praticamente esquematizado. Porque aqui, por exemplo, ó, quando a gente terminou essa parte, quando a gente termina a identificação, a gente já tem praticamente aqui a introdução. A introdução. Né? Veja, por exemplo, ó, é possível para a juventude alterar o futuro, né? Beleza. Eu acho que sim, eu acho que dá para alterar o futuro. Então, eu vou pensar um repertório, vou afirmar essa força da juventude de alterar o futuro, e vou pensar em duas formas de alterar o futuro. Né? Veja, vou começar assim, ó. Abre aspas. A juventude é uma banda
numa propaganda de refrigerantes. Fecha aspas. O trecho dessa música da banda gaúcha Engenheiros do Havaí, chamada Terra de Gigantes, evidencia o quanto, ao longo da história da humanidade, a juventude, em diversos momentos, foi manipulada e tratada de uma forma muito distante do impacto que poderia ter na sociedade. Entretanto, em diversos momentos históricos, a juventude, sim, teve um papel crucial na mudança do futuro, e hoje, mais do que nunca, é necessário que ela volte a ter esse papel protagonista. Ponto. Nesse sentido, é significativo para pensar o peso que a juventude tem na transformação de sua realidade, pensar que seu ímpeto de modificação pode imperar, ao mesmo tempo com sua vontade de viver um mundo melhor. Pronto, ímpeto e mundo melhor. As duas ideias que eu quero discutir. Coloquei o repertório, minha tese ficou clara, vamos escrever, vamos terminar. Então, tendo isso aqui, eu já tenho a introdução do meu texto. Isso é muito tranquilo, muito fácil. E aí, no outro momento, eu vou pensar, o que é que eu posso falar sobre ímpeto de mudança? O que é que eu posso falar sobre mundo melhor? E aí eu vou relacionar a juventude, vou discutir, vou tratar isso nos desenvolvimentos. E no final, eu vou concluir. Tudo bem? Podemos fazer do tema de hoje? Podemos fazer do tema de hoje? Podemos? Podemos ir? Estão acompanhando direitinho? Tá legal o ritmo? Pronto, beleza. Vocês estão acompanhando aí, né? Vocês têm 2 temas para fazer isso. Tem esse mesmo tema que você pode fazer o texto, e tem um outro tema médico que a gente vai começar a próxima aula fazendo do tema que vocês estão levando hoje. Então, é necessário fazer, né? Para a gente contrapor isso e a gente trabalhar a aula que vem com planejamentos desses temas mais médicos, tá bom? Juventude de hoje, setinha para cima, setinha para baixo, ó. É possível alterar o futuro? É possível alterar o futuro. Por que é possível alterar o futuro? Porque a juventude teria, não esqueça de como a formulação da tese é importante para a escolha das estratégias argumentativas. Nesse tema, então, aí, é tudo. Então, eu vou decidir se a juventude, na minha visão, ela pode alterar o futuro, sim ou não, e aí eu vou, obviamente, escolher as estratégias para poder mostrar isso. Se eu acho que não, pensar 2 estratégias que digam não. Se eu acho que sim, 2 estratégias que digam sim. Então, eu tenho de me posicionar. Isso aí eu já me posicionei, né? Beleza, massa. Agora, eu preciso aprender a fazer a escolha das minhas estratégias, porque isso é importante. No caso da Baiana, na maioria das vezes, dos temas médicos, vocês já têm as estratégias ali junto com o tema principal. Em alguns momentos, não. Em alguns momentos, a gente vai ter de fazer isso. A gente vai ter de escolher a nossa estratégia. E aí, a gente vai dividir, em argumento técnico e argumento humano, né? O que seria um argumento técnico? É aquele argumento que eu escolho que tem mais a ver com coletividade, com algo mais prático, mais objetivo, mais palpável, que seja, digamos assim, tactual, objetivo mesmo. Então, por isso que eu coloquei, né? Geralmente, a ciência é algo táctil, técnico, tecnologia, as leis, as normas, os discursos morais, porque moral já está na sociedade quando a gente chega, né? O argumento humano é que não é tão coletivo, ele é mais subjetivo, ele é individual, ele é do indivíduo ou dos pequenos grupos. Tem mais a ver com cultura, tem mais a ver com tradição, tem mais a ver com ética e escolhas. Então fica mais ou menos assim, sempre uma ideia de especificação e generalização. E quando temos um tema filosófico, pode ser objetivo e subjetivo. Você vai objetivar o tema filosófico e vai, né, tratá-lo de forma subjetiva mesmo. Então, nesse caso aqui, como é que eu poderia escolher? As escolhas das estratégias seguindo a técnica dos argumentos técnico e humano garante amplitude para a abordagem do texto. Então, assim, eu falaria de 2 coisas que iam ampliar a minha abordagem. Vocês percebem isso? Iam ampliar a minha abordagem. Porque se eu não tiver essa amplitude, meu texto vai ficar superficial. Eu vou tirar uma nota pequena na parte de argumentação. E é a única diferença, cá entre nós, que isso é só os colegas que falam, que a orientação que o pessoal recebe na Baiana é que eles pegam muito mais pesado no conteúdo. É a única diferença.
Não é raro, né? Quando me disseram isso, eu falei assim, que nada. Aí, alguns meses depois, veio uma estudante minha, com a nota da prova, tinha passado, tirou 880. E ela fechou todas as competências e a competência 3. Não, ela perdeu 40 na competência 1, 2 errinhos de gramática, e perdeu 80 na competência 3. E a argumentação dela estava muito boa. Eu digo, o pessoal espanca. Mas ela tirou 880, uma nota que era muito boa. 880 na Baiana é maravilhoso. No Enem é meio. Enem é só 900 mais, né? Baiana, a depender do tema, 800, tá lindo. Tá lindo a depender do tema. Entende? Então, assim, eles pegam mais pesado na parte da argumentação. Então, a gente precisa ter essa articulação melhor. Então, aqui, ó, por que o jovem é capaz de mudar o futuro? Porque ele tem melhor capacidade de adaptação. Porque ele é jovem, né? Porque ele se adapta melhor às transformações e às mudanças. Se você quer ver como isso é interessante, assista um filme chamado Adeus Lenin, né? Principalmente se você não for comunistofóbico, porque o filme é de história, né? Não é um liberal-comunismo. Quando eu vi também o tema, eu pensei que era, digamos assim, um afago, uma comemoração do comunismo. Não é um filme histórico e simbólico. Essa coisa da ideia do Adeus Lenin é simbólico. É um filme sobre a transformação da Alemanha, que era parte oriental e parte ocidental, a quebra do muro virou uma coisa só. E aí, obviamente, acabou uma época da vida daquelas pessoas em que o mundo se transformou completamente. É muito legal. Caia na UFBA, né? Era fazer parte da lista da UFBA. Eu não sei se você vai achar. Talvez no YouTube tenha completo, né? Eu não sei se eu tenho DVD. Eu acho que eu tenho DVD ainda, né? Podia ripar, mas só para vocês terem assim uma referência. Vocês podem dar uma olhada na internet, tem algum trailer, vocês podem ler um artigo, alguma coisa, e entenderem mais ou menos o que eu estou falando. E o jovem, é possível para ele mudar o futuro porque ele tem capacidade de adaptação. É uma coisa técnica, por quê? Porque o jovem, ele é jovem, ele tem pouca idade. A capacidade de adaptação ela é coletiva. Todas as pessoas com pouca idade têm capacidade de adaptação, né? Uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas todos têm, por causa da juventude, né? E aqui um argumento mais humano, ó, veja o que eu escolhi. O ímpeto de transformação. Isso nem todos têm. Isso nem todos têm. Muito bom esse filme, né, Marquinhos? Esse filme é massa, Marquinhos. Esse filme é massa, Marquinhos. Muito massa mesmo. Muito legal. Hein, pessoas? Ímpeto de transformação. Isso nem todos têm. Isso é mais subjetivo, isso é mais do grupo. Então, eu acredito que a juventude de hoje pode se transformar, porque ela tem maior ímpeto de transformar. Ela pode mudar o futuro, porque ela tem maior ímpeto de transformação, né? Olha, pô, o Marquinhos hoje tá rápido demais. Vocês estão rápido demais, velho. Que nível é esse? Aí, ó, pronto. O Marquinhos já deixou aí o link do YouTube de Adeus Lenin completo. Isso se você tiver saco, né? Porque assim, eu gostava muito de me entreter e aprender. Gostava muito. Hoje eu tô numa fase assim, ó, quando eu tô muito estressado, eu e minha esposa temos várias coisas iguais assim na vida, mas tem as coisas que são diferentes. Minha esposa, quando tá estressada, ela gosta de assistir terror. Ela pega aqueles filmes assim, O Sangue do Demônio 3, né? Invocação do Mal 15, A Boneca do Inferno, sabe? A Casa do Sangue. Eu adoro ver essas maluquices assim. Eu gosto de ver filme de comédia tosca, Adam Sandler para baixo. Então eu vou ver Gente Grande, eu vou ver A Minha Noiva de Mentira, eu vou ver esses filmes assim que você já deu risada na apresentação lá do povo. Né? Ben Stiller, Adam Sandler, esses caras que eu vou ver. Não gosto de terror, detesto terror. Né? Então, assim, eu gostava de muito, principalmente mais jovem, assim, de assistir entretendo. Aprender me entretendo. E é um filme bom de entendimento. É o Daniel Burr, que interpreta o personagem principal. Ele tá muito bem, é um guri muito bom, muito bom. Em Educators também, ele tá muito bom. Tem vários filmes bons dele. Ele participa de Bastardos Inglórios também, você vai lembrar. Se você assistiu Bastardos Inglórios, você vai lembrar quando você vê ele no filme. Pronto, aí ó, já dei todas as dicas aqui. Você printou isso?
Você printou? Gente, se acostumem, viu? Eu sou o homem dos slides coloridos, viu? Viu? Você se acostume aí, que eu sou uma pessoa colorida. Eu acho que a vida tem que ter cores. E tifofes, e coisas tifofes. Então, também tifofes aí. Viu? Não é, Nalu? Pronto. Tudo assim, fofo. Eu acho que tem que ser assim, né? Vocês estão ouvindo de fundo meus filhos jogando Roblox e gritando. A online já acabou, já estão no momento livre deles. Estão jogando Roblox e rindo. Daqui a pouco estão jogando Roblox e chorando. A noite sempre acaba um pedindo desculpa ao outro, chorando os dois, né? E a gente partando na briga. Geralmente, daqui a pouco acontece. Daqui a pouco acontece. Não vai demorar muito. Gente, é sério, é sério. Eu sou um pai babão. Eu sou um pai babão. Olha minhas pecinhas. Olha minhas pecinhas. Olha o nível das peças, gente. Esse é o mais velho, Francisco, tem 7 anos. Né? Escorpiano nato, né? Protetor. Um abração no irmão. Né? Esse aqui é Guilherme, gente. Esse é o aquariano da gema. Olha que figura. Ele tem de sair da rua, gente, com alguma peça de roupa azul, porque ele é fã do Sonic. Você acredita nisso? Ele comprou óculos, né? Pediu óculos porque era azul. Gente, é uma figura. Ele tem de ter uma peça de roupa azul. Nem que seja cueca. Tem de ser azul. Que figuras, viu, gente? Rapaz. Que figuras. Não é, Ângelo? Que onda, gente. Eu tolero seus pais quando eles chegarem na porta do quarto. Isso deve acontecer muito. Chega na porta do quarto, você está estudando, grandão, vocês todos aí, pai, mas fica assim. Tô lembrando de quando você era guri. Dá uma vergonha, mas é tão gostoso isso, essa lembrança. Vamos voltar para aula. Veja só. Então, aqui, agora a gente vai fazer outra parte. Aqui você já printou, já entende toda essa lógica de como é que a gente escolhe. Isso é muito importante, principalmente para os temas sociais e para os temas filosóficos, né? Principalmente para os temas sociais e para os temas filosóficos. Peraí. Ó a zoada aí, meninada. Então, assim, investigação agora. O que a gente pode falar sobre isso? Como é que a capacidade de adaptação vai permitir que a juventude de hoje mude o futuro? Como é que o ímpeto de transformação vai possibilitar que a juventude de hoje altere o futuro? Peraí, gente, vou precisar intervir. Um segundo. Cadê? Um segundo, precisar intervir. Pronto, beleza. Usei a visão tradicional, promessa de agressão física. Pronto, resolve logo. Usei o tradicional. Pronto, identificação. Isso aí vocês já guardaram. Vamos para a investigação agora. Veja, vem cá. Aqui. Por que a capacidade de adaptação da juventude é um aspecto que possibilita alterar o futuro? Depois, por que o ímpeto de transformação faz com que a juventude de hoje seja possível alterar o futuro? Primeiro aspecto aqui, é a maior capacidade de lidar com o novo. Isso aí é óbvio. Seria natural que a gente pensasse logo nisso. Existe uma capacidade de adaptação porque existe uma maior capacidade de lidar com o novo, com a tecnologia, com as redes sociais. Gente, não existe mais timidez. A timidez acabou. O TikTok e o Reels acabou com a timidez. Não existe mais timidez. Hoje, todos os guris são TikTokers e fazem vídeos engraçadinhos, sacados, com dancinhas, com estripuliazinhas. Acabaram com a timidez. Né? Eu quero mais tímidos no mundo. Os tímidos morreram. Isso é a capacidade de lidar com o novo. Minha geração não consegue entender como é que isso é engraçado. Né? Muitos conseguem, alguns não conseguem. Então, assim, hoje, essa é uma realidade que pertence a esse mundo que foi crescendo com essa geração de agora. É impossível pedir à geração mais velha que entenda essa lógica de divertimento e de interação com o mundo. Isso é muito particular. Como eu falei para vocês, meus filhos de 6, 7 anos de idade estão jogando no computador aqui. Jogos online que jogam com pessoas de todos os lugares do mundo. Praticamente eles falam inglês por causa disso.
Obviamente que eu não tive essa oportunidade, né? Na idade deles eu só fui jogar com 8 ou 9 anos de idade, Master System, não sei nem se vocês sabem qual é esse videogame. Eu sou novo, tenho 40 anos, vou fazer 41 anos. Só para vocês terem uma ideia. Outro aspecto aqui importante dessa ideia há uma capacidade de adaptação porque ainda está formando valores. Os valores não estão sólidos. Tem poucas coisas que não se abre mão na juventude. Outro aspecto interessante aqui é a capacidade cerebral maior, né? Porque, obviamente, são novos também. E aí, outros estímulos, outras capacidades de associação, outras habilidades se desenvolvem, né? Outras habilidades se desenvolvem. E aí sim o indivíduo fica com mais capacidade de pensar, né, também. Luquinhas, por que 3 argumentos? Porque nós não vamos usar 3 argumentos nunca, a maioria das vezes um só, dependendo da habilidade do redator, até 2. 3 não dá, nunca, porque não tem espaço. Mas a gente não pode só pensar 1 ou 2 argumentos, porque se não encaixar na hora, se na hora o meu repertório começar a escrever e for para outra questão, como é que eu desenvolvo? Aí eu preciso ter esse esgarçamento, esse destrinchamento, pelo menos 3, me esforçar para ter 3 argumentos de cada uma das estratégias. Ímpeto de transformação. Por quê? Porque tem um olhar romântico sobre a vida. Ainda acredita que tudo vai ficar bem, né? Ainda acredita que as músicas, né, de Victor Clay, elas são verdadeiras, elas deixam o clima em um ambiente mais bonito, mais legal. Acredita que as coisas podem se transformar. Eu gosto dele, mas estou só brincando. Também, veja, menor ceticismo nas relações interpessoais. Ainda acredita no amor, acredita na fidelidade, acredita em todas essas questões que são muito questionadas depois que as pessoas amadurecem, né? O ímpeto de transformação tem a ver um pouco com ingenuidade. Porque se a gente fosse muito cético, muito dizer assim, não vai mudar, para isso, o Brasil, olha só que porcaria que tudo, as coisas não acontecem, né? A ingenuidade e a força dessa ingenuidade que muitas vezes transformam as coisas. E há uma menor tolerância a injustiças. Tem isso também, a juventude tem, nesse ímpeto de transformação, a juventude acolhe com mais facilidade, se revolta com mais facilidade, se chateia com mais facilidade com relação a preconceito e coisas do tipo. E isso pode ser um ímpeto de transformação muito representativo, muito importante, né? Tudo isso aqui, gente, são sugestões. Isso não é um gabarito. Não ficaria perfeito ou muito bom se só tivesse isso. Não. É isso que vocês têm que entender. Às vezes o estudante, ele vem para mim e diz assim, pô, Luquinhas, eu nunca acerto o que você coloca lá. Gente, não é uma competição. É minha obrigação como professor trazer sempre ideias que eu tento jogar o nível um pouco lá para cima, para que isso expanda a sua capacidade de percepção sobre o assunto. Isso não quer dizer que se você escolhesse 2 ideias bem simples e fizesse seu texto, você não fosse sair bem. Longe disso, a probabilidade seria grande até. Não esqueça que menos é mais. Então, às vezes, as estratégias mais simples, mais diretas, podem proporcionar uma argumentação mais interessante, mais produtiva. Então, eu tenho de pensar em ideias um pouco fora da caixa para que você saia da aula com a expansão da discussão. Se eu mostrar o óbvio, você vai dizer assim, pô, eu tenho a sensação de que não me acrescentou tanto. Mas é preciso a gente trazer algo a mais nesse sentido. Olha o primeiro repertório aqui, ó. Gente, os sofrimentos do jovem Werther. A aula hoje está cultural, viu? Já teve Engenheiros do Havaí, já teve mitologia grega, agora os sofrimentos do jovem Werther. Vocês conhecem essa história? História clássica da literatura universal, século XVIII. O Johann Wolfgang Goethe, o maior escritor alemão da época, ele simplesmente escreveu um livro epistolar epístola e carta, né? Como se fosse trocas de cartas, a história de Werther, que é um cara legal, massa, gente boa, que tem um amigo colasso grudado com ele, são amigos muito, muito fortes, e esse amigo arruma uma namoradinha, né? E aí a amiga é meio que incorporada ao grupo, eles ficam um trio de amigos, só que a menina namorava com um amigo dele. E aí, com o tempo, a menina foi se apaixonando por ele e ele por ela. Posso dar spoiler? Posso, né? O livro tem 300 anos, né? O livro tem, né? Prof, qual é o nome da música no Jerusalém que eu citei? Terra de Gigantes, Marco. Terra de Gigantes. É de 1987. Está no disco A Revolta dos Dandes 1. Velho. Bem velho, os caras estão bem velhos. Viu? Os sofrimentos de Jovem Werther. Sim, vou dar spoiler que tem 300 anos. E aí o que acontece?
Eles dois passam a se amar, e aí é mundo romântico, né, gente? Se amar não precisa nem se tocar, né? Olhar um para o outro já deixa o fogo aceso e não precisa de mais nada para a pessoa ficar feliz. Se é que você me entende. Não precisa tocar, não precisa beijar, não precisa nada. Eles não eram materiais, eles eram emocionais. E eles se apaixonam perdidamente, mas eles amam juntos o amigo, né? O amigo dele, no caso. Ele estava se sentindo mal porque ele estava fazendo aquilo. E ela se sentindo mal porque estava fazendo aquilo. Ele não resiste, ele comete suicídio. Porque ele não conseguia ver a vida dele sem ela e não conseguia ver a vida dele sem ele. Se matou. A época, gente, mais de 300 suicídios na Alemanha em um ano. Gente, não havia referencial de mundo. Era uma mudança de século XVI, século XVII, século XVIII, em que a literatura passa a ser importante porque o que passa na vida do outro me interessa. Porque o indivíduo começa a ganhar subjetividade. Idade Média, pense que as coisas antigamente elas mudavam com muita lentidão, né? Na Idade Média, o indivíduo ele não existia, ele era o exterior, ele não olhava para dentro de si. Ele não tinha subjetividade, ele era o que o mundo dizia para ele. Ou ele era servo, ou ele era nobre, e ele ia viver com isso para o resto da vida. Ele não pensava o que é que eu quero, o que é que eu desejo, ele não sofria nesse sentido. Poucos tinham esse ímpeto interno para poder tentar mudar as coisas, né? Então, os sofrimentos do jovem Werther é a demonstração de como o jovem aqui ele é impetuoso, né? Ele é o momento, ele é a explosão, né? E numa explosão de amor, ele não conseguia. Daí nasceu aquela música de Roberto Carlos, estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Essa foi péssima, eu tinha de melar a aula, né? Eu tinha de melar a aula, mas eu tinha de cantar Robertão. Voltemos. Então aqui, segundo repertório sobre capacidade de adaptação, Sociedade dos Poetas Mortos poderia ser um bom repertório para esse tema? Marquinho, poderia ser um excelente repertório para esse tema. Marquinho gosta de filmes. Marquinho não estava na aula passada, porque entrou agora. Eu falei, Marquinho, de um presente que eu vou dar para vocês daqui a 15 dias, no final de julho, porque minha apostila de temas, apostila de temas conservadores, eu vou dar para vocês também, só no início de agosto. Eu tenho uma apostila que a apostila de repertórios fílmicos, Marquinhos. Eu fiz a resenha de 50 filmes, né? E no final tem uma caixinha dizendo quais são os temas que cada filme se encaixa. Viu? Você assistiu, né? Pô, você assistiu. Pô, Lucas, o cara tá na sala lá, ele assistiu, pô. Óbvio, obrigado, Marquinhos, porque você assistiu. Era o óbvio que você tinha de fazer e eu achando que você não tinha visto. Foi mal, né? A Sociedade dos Poetas Mortos, Marquinhos, é lindo, filmaço. E não deixa de ser o ímpeto da juventude ali também, né? O suicídio pelo impedimento de não poder fazer o que se queria. Muito lindo, fantástico, fantástico. Sou fanzaço. Aquele filme é fanzaço. Sou fanzaço. Pesquisas do The Journal of Neuroscience atestam quanto mais novo o cérebro, mais fácil de aprender. Né? Simples, isso aí, essa pesquisa aí tá na internet. The Journal of Neuroscience é um dos grandes aí importantes, junto com a revista Science, junto com a revista Lancet, né? E um terceiro repertório aqui, eu sempre coloco um repertório para cada. Raramente eu coloco para retomar o repertório só para poder mostrar ao meu estudante de forma escrita. Mas eu sempre tento trazer cada aula 3 repertórios também para enriquecer vocês de repertório. Olha lá, E o movimento de maio de 68 na França, Marcuse, as ideias de Marcuse, as ideias como é o nome dele? Marcuse, o do descentramento, de Morin, de Edgar Morin, né? Aquelas manifestações todas da juventude querendo mudar tudo, de tudo quanto era lado, para tudo quanto era lado. Né? Aqui um movimento de história, uma literatura e um dado estatístico, né? Uma pesquisa. Pronto, belezinha aqui, maravilhoso, o texto está planejado. O que vocês fazem agora? Você tem 2 temas para fazer, você tem esse já mastigadinho, você tem outro para fazer isso, né? Entreguem pelo menos um ao longo da semana, você já tem as orientações para poder entregar. Vamos trabalhar, gente, começou pauleira e na semana que vem tem esse tema que vocês levam hoje médico para a gente falar e tem um outro para poder completar a aula nosso encontro de 2 horas, para a gente trabalhar bastante a parte do planejamento. Beleza, pessoas?
Qualquer coisa eu estou por aqui, quiser me mandar o planejamento, trocar ideia, perguntar alguma coisa, fiquem tranquilos, podem mandar a hora que for, o dia que for, 1 hora eu respondo, né? Fiquem tranquilos, podem contar comigo a hora que for. Beleza, meus lindos? Foi um prazer muito grande, mais uma vez. Sextou, é dia de fazer redação, viu? Um beijo no coração de vocês, bote sua presença no chat, né? É para fazer os dois ou sou médico? Cabe a sua consciência julgar, fique à vontade. É claro que, nesse sentido, sempre é bom fazer aquilo que você está na empolgação, né? Então, felizes com a aula, provavelmente você vai fazer uma agora e talvez uma amanhã ou domingo. Pronto, resolveu o problema. Beleza, lindos? Foi um prazer, viu? Bom final de semana para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, tchau.